Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião de hoje. Tem a palavra a senhora deputada Song Pek-hei. Obrigada, senhor presidente. Senhor chefe executivo, 2023 é o ano em que se avançou com a implementação do espírito do 20º Congresso, sendo ainda crucial para a concretização do 14º Plano Quinquenal do país. Portanto, o governo RAM deve agarrar a oportunidade para implementar diversas políticas e medidas, promovendo em pleno a recuperação econômica. Neste ano, o número de visitantes e as receitas dos jogos estão a superar as expectativas e o orçamento para o próximo ano pode estar a passar das perdas aos lucros, o que demonstra que a economia está a recuperar fortemente. A economia melhorou, os rendimentos da população começaram a aumentar, mas a confiança no consumo e no investimento continua baixa e as diferentes camadas sociais têm muitas solicitações. Segundo algumas PMEs, a pressão da exploração é enorme, porque além do aumento do salário dos trabalhadores e das rendas, aquelas têm ainda de lidar com a mudança dos modos de consumo da população. Agora, os jovens também enfrentam grandes dificuldades em procurar um emprego ideal, pois mesmo mandando currículos para mais de 20 empresas, acabam por ter apenas uma ou duas oportunidades de entrevista. Depois da entrevista, não há mais notícias. O ambiente socioeconômico de Macau está ainda a encarar muitas dificuldades, por isso a sociedade espera que o governo lance mais medidas específicas para estimular a economia e aperfeiçoar o ambiente de negócios e de emprego, aumentando assim a confiança no desenvolvimento social. Tal como disse o governo ontem, que irá então adotar diversas medidas para esse efeito. Assim sendo, então, como é que o governo vai aperfeiçoar o ambiente de negócios? Como é que vai lançar mais políticas? Vai lançar mais políticas de relaxamento para captar investimentos estrangeiros? Vai implementar medidas específicas para apoiar o desenvolvimento das PMEs, para além do cartão de consumo? Será que vão ainda lançar outras medidas específicas para apoiar o desenvolvimento das PMEs? E quanto ao emprego, além do plano de estágio para jovens, que medidas tem o governo para aliviar a pressão e as necessidades dos jovens? Obrigada. Palavra ao Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, e que a deputada Song Pek-hei, que colocou duas questões. Uma é sobre o apoio às PMEs e outro é como nós podemos prestar assistência aos jovens na procura de emprego adequado, ideal. Aqui a palavra-chave é ideal, é o mais importante de atingir. Agora, se nós nos perguntamos se é tão difícil encontrar um posto de trabalho, nós temos essa dúvida e, por isso, quando nós falamos ou perguntamos aos jovens por que é que não conseguem encontrar um posto de trabalho, assim, nós temos que ver se é ou não um assunto que está relacionado com a palavra ideal, o emprego ideal. Se essa dificuldade reside no fato de se encontrar um posto de trabalho ideal. E, portanto, nos trabalhos que nós temos... Já consegue ouvir? Já a minha voz consegue ouvir? Já é alta? Sim. Portanto, as PMEs vivem de facto sob pressão. É inegável, mas o que nós podemos fazer, como disse, são os trabalhos que nós temos vindo a desenvolver no passado, que vão ser prorrogados no próximo ano. E quanto ao apoio às lojas típicas, nós também temos vindo a prestar apoio a esses estabelecimentos na sua promoção, essencialmente de restauração e não só. Outras áreas e outros ramos de atividade também estão aqui incluídas e para isso nós temos ajudado esses estabelecimentos a promoverem-se na televisão, nos meios de comunicação social, para que tenham um maior fluxo de clientes, angariando mais clientes para esses estabelecimentos. Agora, se a clientela está disposta a ir ou frequentar esses estabelecimentos, isso já depende dos clientes. Mas, pelo menos, já tem essa projeção em termos de publicidade. Por isso, em termos de apoios, através de meios online, agora nós pretendemos que isso se converta
numa faturação do seu negócio e dar negócio a esses estabelecimentos. Agora, quanto ao apoio para os jovens, nós podemos ver que na conta única, neste momento ainda temos 7.000 vagas disponíveis, que representa pouco mais que 1% da nossa taxa de desemprego. Agora, provavelmente a dificuldade na procura de emprego está relacionada com a dificuldade e com aquela questão de ser um trabalho ideal ou não para os jovens. Mas se os nossos jovens não darem o primeiro passo e experimentarem certo ramo de atividade e ficarem em casa, isso também não vai ser favorável para o seu desenvolvimento profissional. E se ele não experimentar e não dar o primeiro passo, isso também é uma questão. E por isso, se tiver contatos com os jovens, talvez poderá transmitir esse recado a esses jovens e perguntar se, de fato, não consegue encontrar nenhum posto que seja do seu agrado e que seja adequado, o ideal para eles. Assim, nós temos que estudar o que é que se entende por ideal para eles. Será que nós temos que debruçar-nos mais neste assunto depois? Até para o deputado Joque, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, Macau já tem alguma base acadêmica e industrial na área de inovação científica e tecnológica. Alguns projetos já atingiram um nível de liderança internacional. A inovação científica e tecnológica deve ultrapassar o desenvolvimento a longo prazo do país e a segurança industrial, elevar o nível científico e articular-se com os padrões internacionais através da introdução de talentos. E deve ainda aproveitar-se a plataforma de inovação tecnológica para criar um ambiente de incubação, de empreendedorismo, transformando os resultados científicos e tecnológicos em indústrias. Macau não tem uma plataforma nacional para promover o desenvolvimento econômico, elevar a capacidade de inovação científica e tecnológica e para atrair as empresas de inovação científica e tecnológica do exterior a colaborarem na transformação e modernização da economia de Macau. No relatório da SLA para este ano, refere-se à promoção da construção do Centro de Inovação Tecnológica Internacional da Grande Bahia e do Instituto Piloto de Demonstração Nacional da Transferência de Ciências e de Tecnologia para promover eficazmente o desenvolvimento do setor da ciência e tecnologia de Macau e elevar a sua competitividade no palco internacional das ciências e da tecnologia e promover a estabilidade e a prosperidade da economia de Macau. Senhor Chefe Executivo, esperamos que Macau concretize quanto antes, no nó da linha oeste da Grande Bahia, a construção de um centro de inovação industrial de nível nacional, liderado pelas empresas, e que na construção do Centro Internacional de Inovação Científica e Tecnológica da Grande Bahia se promova em conjunto com o CON a construção de uma grande plataforma de inovação e crescimento. De que políticas e medidas dispõe o governo para acelerar a promoção do intercâmbio e da cooperação entre o mundo científico, tecnológico internacional e a comunidade acadêmica? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Uzoki, pela questão colocada. Sobre o nó da linha oeste da Grande Bahia, o governo tem vindo a promover, incluindo com Portugal, Brasil, que também estão a fazer estudos neste sentido. Também um gabinete de inteligência artificial entre China e Portugal. Já trabalhamos muito no nó da linha oeste da Grande Bahia para promover este tipo de tecnologia. Só que neste momento ainda não foram alcançados os respectivos resultados, mas só que estamos a trabalhar neste sentido. Em 2021 a 2023, a Universidade de Macau, na medicina tradicional chinesa, telecomunicações, etc.,
já obtiveram 115 projetos e Universidade de Tecnologia também obtiveram 49 projetos de patentes, perdão, e por isso espera-se que alguns possam ser transformados em produtos da linha oeste da Grande Bahia. E em Zhuhai, aliás, a Universidade de Macau também está neste momento a estudar vários projetos. Também na ilha de Hanqin, também com base tudo nisto, estamos a trabalhar neste sentido. Também vai ser criado Instituto de Estudos da Universidade Politécnica de Macau e com base disto estamos a promover o desenvolvimento tecnológico na oeste da Grande Bahia. Obrigado. Deputado Leilão Wong. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Segundo os dados estatísticos de ciências, ainda de preços do consumidor de setembro de 2023 situou-se em 104,86, mais 0,86% em termos homólogos e 0,06% em termos mensais, devido sobretudo ao aumento do preço das refeições fora da casa, das propinas escolares, do vestuário, etc. De janeiro a setembro deste ano, o índice aumentou mensalmente e esse aumento foi compensado pela descida dos preços do lazer e da cultura. E sabemos que temos o exemplo dos produtos de petróleo. Em agosto deste ano, o preço médio de importação do gás de uso doméstico foi de 4,66 patacas por quilograma e o preço médio de venda retail foi de cerca de 20 patacas. Quanto aos combustíveis para automóveis, em outubro deste ano, o preço médio de importação de gasolina sem chumbo foi de 7,24 patacas por litro e o preço de venda retail foi de 14,72 patacas por litro. E é de sublinhar que a economia do mercado tem o seu próprio princípio de livre funcionamento e que o aumento dos preços envolve vários fatores, não podendo excluir-se das causas razoáveis. Como é impossível fazer generalizações, os serviços competentes devem apurar a verdade através da investigação para proteger os direitos e interesses dos consumidores e deixar de criticar cegamente o setor para evitar controvérsias e dúvidas contínuas na sociedade. Sr. Chefe Executivo, os regulamentos administrativos relacionados com a organização e funcionamento do Conselho de Consumidores e Conselho Consultivo de Consumidores entraram em vigor neste mês. De que novas medidas dispõe o governo para proteger os direitos e interesses dos consumidores? Como é que vai garantir que os preços dos produtos relacionados com a vida da população se mantenham estáveis e em níveis razoáveis? Já há muito tempo que a comunidade considera os preços dos produtos petrolíferos irrazoáveis. Vai ser ativado um mecanismo de investigação? Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Deputado Leilão Wong, sobre os preços consumidor. Desde a nova organização do Conselho de Consumidores e após a sua aprovação, vamos então aumentar mais competências para o Conselho Consumidor. Há pouco falou-se dos alimentos, combustíveis. Em relação aos alimentos, esse trabalho, o Conselho de Consumidores tem vindo sempre a fazer esse trabalho, até antes da entrada em vigor da respectiva lei dos consumidores. Eles têm vindo então a avaliar os preços dos produtos dos supermercados. Atualmente são cerca de 600 produtos que eles vão avaliar temporariamente e os residentes podem ver qual o supermercado que tem o produto mais baixo para adquirir os seus bens. Bem como também dá uma aplicação, dá informações sobre os descontos, entre outros. E por isso, atualmente, nós não temos nada a opor que o Conselho de Consumidores não faça o seu trabalho. Portanto, o Conselho de Consumidores pode fazer todo esse trabalho de avaliação de preços. Até o próximo, deputado Yotempio. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. Representantes do Governo, caros colegas, muito boa tarde.
A questão com que hoje me preocupa é sobre o trânsito de Macau e os transportes de ligação às estações do metro ligeiro. De acordo com o Planeamento Geral de Trânsito e Transportes Terrestres de Macau, o governo está a construir a linha leste do metro ligeiro, que ligará a Península de Macau e a Taipa. Mas a rede do metro ligeiro vai, então, estender-se ao posto fronteiriço de Hanqing, então, para facilitar a passagem fronteiriça dos residentes de Macau e também atrair mais turistas. Senhor Chefe Executivo, após a conclusão e a entrada em funcionamento da linha leste do metro ligeiro e da linha da ilha de Hanqing, de que novas medidas ou políticas de trânsito dispõe o governo para elevar a taxa de utilização do metro ligeiro por parte dos cidadãos e turistas? E com vista a satisfazer as necessidades de deslocação dos residentes e turistas, de que planos e objetivos dispõe o governo para os transportes de ligação à estação do metro ligeiro? Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Dá a palavra, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Yotinpeu. O metro ligeiro tem este problema de ligação, então depende dos táxis, porque as estações não se situam nas zonas residenciais. Portanto, é preciso depender de autocarros, táxis, para se ligar às estações do metro ligeiro. A estação da Barra, que vai entrar em vigor, tem um centro multimodal, conta com paragens de autocarros. Isto também, esta forma de ligação também existe no interior da China. O metro ou o metro ligeiro não conseguem chegar às portas das pessoas. Então, esta forma de autocarro mais metro ligeiro é a forma viável. Em algumas zonas, a passagem superior é viável e estamos a construir a linha leste e estamos a planear a construção de passagem superior entre a Avenida do Nordeste para a linha leste. Portanto, além do metro ligeiro e autocarro, temos as passagens superiores. Assim, os residentes podem ter esta ligação às estações de metro ligeiro. No próximo passo, no próximo mês, a estação de metro ligeiro da estação da Barra vai entrar em funcionamento e, através deste centro multimodal, os passageiros podem fazer transporte, apanhar autocarro até as portas do Cerco ou terminal marítimo. Então vamos talvez abrir mais carreiras de autocarro para ligar a estes pontos. Em termos da linha leste, que vai até às portas do Cerco, que está em construção, conseguimos a autorização do centro do Governo Central na 3.000 metros quadrados de aterro para, aliás, de concessão de um terreno com área de 3.000 metros quadrados para fazer a ligação até ao porto fronteiriço Qingmao. E então, através da rede, os passageiros podem chegar, por exemplo, ao porto fronteiriço Hanqing, a Taipa, a Sepaiwan, segundo o Sr. Secretário Raimundo, para o ano. Este ramal de Sepaiwan vai entrar em funcionamento. Portanto, esta ligação de transporte também vai funcionar para estes ramais.
Então, aqueles que moram perto das estações vão a pé até a casa, os que moram mais longe, se tiverem passagem superior, podem atravessar a passagem superior até a casa ou tomar autocarros, porque este transporte em carril, as linhas de ferro são fixas. Não podemos flexibilizar as linhas de ferro. Os passageiros só podem depender de outros meios de transporte. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Peng Chun. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Apesar do seu pleno desenvolvimento, o ensino superior de Macau debate-se com a falta de espaço. Segundo informações, o governo da ARM está a trabalhar com o governo do interior da China para as instituições de Macau poderem abrir cursos superiores de forma independente na zona de cooperação aprofundada e já existe um plano preliminar para a construção do campus. Sr. Chefe Executivo, qual é o ponto de situação desse trabalho? E a eventual independência vai abranger as universidades privadas? Quais são as ideias do governo sobre a dimensão e os cursos? A palavra do Sr. Chefe Executivo. Obrigado. A zona de cooperação aprofundada terá necessidade de ter os cursos universitários como suporte para os seus trabalhos de investigação que são realizadas naquela zona. Mas neste momento não posso avançar com pormenores sobre que tipo de cursos vão ser ministrados. E agora, se entidades privadas poderão ou não estar envolvidas, nós somos favoráveis a isso. E assim, nós ainda temos que dialogar com as instituições de ensino superior de Macau, porque eles têm que ponderar a questão da suficiência ou não de docentes, porque o nosso rácio em termos de docentes e alunos é 1:26, e em comparação com o que se verifica na China continental. A nossa UMA é o de 1:18. E assim, nós temos que reforçar a contratação de docentes para que os nossos alunos possam, de fato, aprender, porque a sua aprendizagem depende do ensino por os docentes, e espero que os docentes venham a ter um aumento para atender essa necessidade, porque 1:26 não é o ideal. No continente é 1:18. E, por isso, mesmo que se verifique o mesmo rácio na UMA, também temos necessidade de reforçar o nosso corpo docente. E é uma questão que também se verifica no interior do continente. E, por isso, em ambos os lados, nós temos que definir o nosso rumo de desenvolvimento no domínio educativo, e também nós somos favoráveis a isso. Para o Sr. Deputado Lo Choi-yen. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Na lei do orçamento para o próximo ano, mantém-se várias medidas de bem-estar da população, como o plano de comparticipação pecuniária e várias medidas de redução e isenção fiscal que merecem amplo reconhecimento da comunidade. Vai também ser retomada a injeção de capital do Fundo de Previdência Central, o que é, sem dúvida, de grande benevolência para os grupos mais desfavorecidos, para os idosos. Manifesto o meu apoio e reconhecimento. A pensão para os idosos, o sistema mais básico das garantias pós-aposentação da população, tem natureza diferente das outras regalias e medidas para o bem-estar da população.
população. Mas ao abrir o mecanismo de ajustamento baseado no índice dos preços do consumidor geral, verifica-se que está muito aquém de acompanhar o aumento dos preços dos produtos, incluindo os alimentos. Os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas são os mais consumidos pelas famílias e registraram um aumento de 5,5% e pelas mais diversas razões, nem todos os idosos recebem a totalidade da pensão para idosos, ou seja, 3.740 patacas. O presidente Xi Jinping também referiu a necessidade de melhorar os mecanismos para reforço de proteção da velhice. O governo tem se empenhado no bem-estar dos idosos e dos grupos desfavorecidos e continua a manter os vários benefícios básicos da população, apesar do déficit fiscal. E também honrou o seu compromisso de ação governativa sobre o lançamento da residência para os idosos, proporcionando um novo modelo de cuidados aos idosos que têm alguma capacidade financeira. Seu chefe executivo, o governo vai considerar a possibilidade de aumentar a pensão para idosos para 4.350 patacas, indexá-la ao índice mínimo de subsistência, vai considerar recorrer à revisão legislativa para aumentar a proporção da dotação financeira, vai estudar a implementação do sistema de contribuições escalonadas para garantir a estabilidade da pensão para idosos. Obrigada. Obrigada a todos. Senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, deputado Lo Chen, pelas questões colocadas. Quanto à sua questão que tem a ver com a pensão para idosos, que nunca se vai indexar ao índice mínimo de subsistência. Há bocado eu já falei que existe um próprio mecanismo que não se indexa também à inflação, que tem 3 fatores sobre o cálculo para pensão para idosos. Como eu já referi aqui, não vou repetir. Só vamos fazer um estudo, se calhar no próximo ano, quando se atinge tal critério, claro que vai ser aumentado o tal montante. Que não vamos aqui não executar, não seguir. Quando se atinge os critérios, claro que vai ser aumentado o valor. E se pode ser aumentado para o valor do índice mínimo de subsistência, por causa já respondi, e também se vai ser aumentado a proporção da dotação financeira. E estamos ainda na fase de recuperação, e assim vai aumentar a inflação para as PME. Acho que as contribuições são baixas, só apenas 90 patacas por hora. Não temos esta intenção de aumentar este valor para ainda aumentar a pressão das PME e dos trabalhadores. Por hora não temos esta intenção. Esperamos, depois de ultrapassar esta fase, e se está numa fase de verdadeira cooperação econômica, é que vamos rever este mecanismo. Neste momento, este mecanismo depende de uma injeção do governo que se faz em alguns anos de uma vez. Porque acho que a nível mundial não existe um mecanismo deste. Depois de contribuir 5 anos, pode receber até a sua velhice. Acho que isto depende do suporte do governo. Por hora, devemos seguir a sua ideia para aumentar o valor das contribuições. Não pensamos fazer isto, porque isto tem implicações para muita gente. Se aumentar 10 patacas, chega a 190, chega a 100. Acho que pode haver muitas vozes na sociedade, porque neste momento as PMEs estão a enfrentar muitas dificuldades, porque há anos fizemos uma injeção. Acho que o dinheiro ainda é suficiente. Acho que não é a melhor ocasião para fazer isso. Claro que no futuro, se calhar ainda podemos fazer um estudo, análise, que vamos ver qual montante que vai ser aumentado, e o insensato também altera um conceito social. Não é só um deputado
propor isto, vamos aumentar ou reduzir o tal montante, porque isto tem implicações para muitas pessoas, pelo menos 230 mil trabalhadores. Não é um assunto muito simples. Muito obrigado. Senhor deputado John Kim-jong, obrigado, Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo. Reforçar a cooperação de alta qualidade com o interior da China e promover o melhor desenvolvimento dos setores do turismo, lazer e das 4 principais indústrias. Este é o assunto que eu quero acompanhar hoje na quarta reunião da cooperação Fujian-Macau. O chefe executivo indicou que, desde a criação do mecanismo dessa reunião, as duas partes têm impulsionado em conjunto a cooperação nos domínios da economia e do comércio, das convenções e exposições, do turismo, da cultura e da inovação tecnológica, obtendo resultados notáveis. Esta cooperação vai aprofundar-se e expandir-se sob as bases sólidas existentes, criando uma nova fase de cooperação, contribuindo ativamente para a promoção da modernização ao estilo da China e para o grande rejuvenescimento da nação chinesa. E sob a liderança correta do chefe executivo, a economia de Macau recuperou rapidamente após a epidemia e a tendência de desenvolvimento está no bom caminho. A cooperação Fujian-Macau e a cooperação Guangdong-Macau, entre outras, obtiveram resultados frutíferos e contribuíram para o desenvolvimento de Macau. Senhor chefe executivo, face à nova conjuntura, de que políticas e medidas dispõe o governo para reforçar a cooperação de alta qualidade entre Macau e o interior da China e promover o melhor desenvolvimento dos sectores do turismo e lazer e das 4 principais indústrias? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão do deputado John Kim-jong. Macau, a sua cooperação com Fujian, cooperação Guangdong e Pequim, também temos um laço muito forte de cooperação, em termos de cooperação, em termos de indústria. Por exemplo, em Guangdong fomos conjuntamente para Portugal para captar investimentos. E isso é benéfico para a Grande Baía e para a zona de cooperação aprofundada. E em Cantão, nós criamos competições para os países de língua portuguesa. Nós, desta vez, quando fui a Fujian, assinamos muitos acordos de cooperação e também assinamos cooperação com Xangai em termos de convenção e exposição. E então vamos desenvolver essas indústrias com estas regiões, ajudando então no nosso desenvolvimento diversificado. Por exemplo, temos o nosso Instituto Farmacêutico, também está a cooperar com um hospital de Guangdong para importar ervanários de medicina tradicional chinesa. E depois também nós podemos produzir os nossos ervanários e reimportar para Guangdong. Nós também visitamos Fujian, a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de renome. Todo esse trabalho está a ser feito, temos cooperado com estas regiões, com o diretor do Serviço de Saúde, como serão os nossos métodos de trabalho, de cooperação, e também alta tecnologia, também estamos em cooperação com Guangdong, com Xangai, na área financeira. Daqui a uns dias vamos então dialogar com Xangai e Pequim por videochamada
o governo assinou muitos acordos de cooperação com as entidades do interior da China. No entanto, cada um tem o seu método. Vamos ter qual os pontos fortes dessas regiões. Há indústrias de alta tecnologia no interior da China. Às vezes, nem todas as altas tecnologias servem para Macau. Temos que ver qual a área que serve para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, na Universidade de Fudan, faz investigação biológica. Também temos cooperação e dialogado com a Universidade de Pequim, de Tsinghua. E eles também têm os seus gabinetes também na zona de cooperação aprofundada. E esses são os nossos preparatórios. Nem sempre podemos ver logo os resultados, mas já temos uma base de desenvolvimento para o futuro. E por isso vamos reforçar os nossos trabalhos com as respectivas províncias do interior da China. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Com o posicionamento de um centro, uma plataforma base definida para o desenvolvimento de Macau, há que aperfeiçoar as instalações do território, alargar o conteúdo do seu posicionamento e procurar o crescimento de novos interesses, contribuindo assim para um desenvolvimento de alta qualidade. O turismo cultural desempenha um papel importante na estratégia de desenvolvimento diversificado 1+4. Considerando o grande potencial dos museus para a promoção do turismo cultural, nos últimos anos, tanto na China como no estrangeiro, tem-se incentivado o desenvolvimento da indústria museológica sobre diferentes setores econômicos. Além de museus sobre diferentes atividades, explora-se também o conceito de museus mais inovação em turismo, museus mais investigação educacional, museus mais marcas comerciais antigas, entre outros. Isto leva-nos a pensar se na RAIEM, os serviços públicos, as entidades de autoridade pública e as concessionárias não reunirão também as condições para a abertura dos respectivos museus ou galerias temáticos para exposições permanentes relacionadas com, por exemplo, com os setores da água, eletricidade, autocarros públicos, hospitais, atividades monetárias, jogos e diversões e até com outros setores. As referidas instalações não necessitam de grandes obras de construção, sendo necessário apenas o ajustamento e redistribuição dos espaços existentes, mas apresenta, por um lado, as mudanças históricas de Macau e os resultados da construção deste território após o retorno na pátria e, por outro, podem servir como espaços didáticos para a divulgação de conhecimentos científicos e sobre o desenvolvimento urbano de Macau para os residentes, especialmente os alunos de ensino primário e secundário. Tendo em conta que se trata de instalações de visita aconselhável e com conteúdo cultural para apreciação pelos visitantes, servem também de suporte para passeios turísticos personalizados e aprofundados. Seja executivo de que planos dispõe para reforçar a exploração dos recursos culturais e turísticos de Macau. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Zhang Hao-Seng. Em relação aos museus, em Macau temos muitos museus. Nestes últimos anos também fizemos tentativas, experiências, por exemplo, com a fábrica de Panchão e Elon. É o trabalho que estamos a fazer todos os meses. Há 15 mil visitantes nesta fábrica de Panchão. Além disso, os estaleiros de Lei Siwan já contou com 8 mil visitantes em junho. Portanto, temos monumentos históricos, atrações para atrair turistas. Em novembro de 2022, lançamos a experiência digital nas ruínas de São Paulo e mais de 33 mil pessoas visitaram esta exposição. Agora, a 70ª edição do Grande Prémio. Vamos ter o Museu de Estátuas em Cera, de pilotos de renome e também experiência virtual para ver as provas de Grande Prémio, mais a escultura em luz de 360 graus
Estas são iniciativas na promoção do turismo e cultura para enriquecer a oferta turística. E é uma componente importante dos museus. Vamos continuar a trabalhar neste aspecto. Por exemplo, o Museu Monha. Vamos revitalizar o monumento. E esperamos, com esta iniciativa, a fortaleza de Monha, possamos atrair mais turistas, mais em Saiwan também, mas vamos alargar a oferta turística nos bairros comunitários e zonas costeiras. Por isso, o que acabou de referir em relação à ligação entre os museus e o turismo é um trabalho de estudo que não paramos de fazer, mas estamos a fazer uma avaliação dos nossos museus para ver se há margem para melhorias, para enriquecer o acervo. Mas, através deste trabalho, pretendemos reforçar o turismo e a conservação das zonas comunitárias, nomeadamente 6 zonas comunitárias, com as suas características. Portanto, a história de Macau, os contos de Macau, são todos elementos importantes para o turismo, as componentes do turismo. Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Chen Jiamo. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, o desenvolvimento dos residentes de Macau na zona de cooperação aprofundada pode contribuir para abrir novas perspectivas para a melhor integração de Macau no desenvolvimento nacional. O ponto de partida é a cooperação entre Hengqin e Macau para concretizar a integração aprofundada entre Macau e as outras cidades da Grande Bahia, porém os residentes continuam a enfrentar várias incertezas e diversos desafios de desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. Com a conclusão do novo bairro de Macau, nessa zona, o governo deve acelerar os trabalhos de arborização, paisagística e as obras viárias e assegurar a articulação contínua com as operadoras das instalações complementares, como escolas, centros de saúde, centros para idosos e centros de serviços familiares. A população também deseja deslocações convenientes, portanto, há que criar um ambiente de passagem fronteiriça mais conveniente e um ambiente com condições ideais de vida e tendencialmente semelhantes às de Macau para facilitar a vida da população. Senhor chefe executivo, de que planos dispõe para apoiar o desenvolvimento dos residentes de Macau na zona de cooperação aprofundada? Obrigado. É a palavra, senhor chefe executivo. Obrigado. Quanto à zona de cooperação aprofundada, neste momento o novo bairro de Macau já recebeu, na primeira semana, cerca de 8.000 residentes de Macau para se integrarem nesse projeto. E a Sociedade de Renovação Urbana já fez uma explicação, uma apresentação sobre esse projeto. Não vou agora repetir agora, mas agora se esse projeto de novo bairro Macau é adequado ou não para os residentes de Macau, nós temos que ter presente que é um projeto destinado aos residentes de Macau e por isso terá que ter as condições adequadas para a população de Macau. E para aqueles que neste momento estão a arrendar um apartamento em diferentes zonas de Zhuhai, espero que eles venham a interessar-se por esse projeto para depois considerar a possibilidade de se deslocalizarem para essa zona, porque no futuro o acesso à internet não terá
que utilizar o VPN e, por isso, as condições de habitabilidade naquela zona vão se assemelhar às de Macau e espero, por isso, que aqueles que neste momento estão a residir perto daquela zona em Zhuhai, as outras zonas adjacentes, venham a considerar essa hipótese de se mudarem. É uma possibilidade. E depois o modelo de desenvolvimento também vai ter como referência as zonas comunitárias de Macau e não vai ser como das outras partes da China. Terão instalações, instituições bancárias como o Banco da China e outros equipamentos sociais. E também haverá delegações de associações civis e organizações que estão acostumadas em Macau e terão uma vida mais conveniente lá, como em Macau. E a sociedade de Macau, a renovação urbana, também irá fazer todos os cálculos sobre o fluxo de pessoas, depois o número de habitantes e ter isso em consideração. É por isso que trata-se de um projeto que não fica muito longe de Macau e perto do posto fronteiriço. Basta cruzar as fronteiras e já se pode aceder a esse local. E em relação às pessoas que estão neste momento a trabalhar na ilha de Hangqin, temos cerca de 1000 pessoas das empresas de incubação empresarial e nossos jovens. E em relação a esses jovens, se estiverem interessados em ter uma carreira profissional da zona de cooperação aprofundada, nós temos que dar o nosso apoio e vamos fazer isso. Quanto às políticas de Macau, também vão ser estendidas até a zona de cooperação aprofundada, como política de proteção da velhice, educação, vão ser aplicadas da mesma forma em Macau lá. E os medicamentos, assistência médica e tudo o que a população precisar também serão também autorizados pelas autoridades do interior da China e mesmo até as empregadas domésticas. Por isso, trata-se de um projeto que em nenhuma parte se encontra como este que nós temos. Quer dizer que, para o trabalho doméstico, os residentes que vão residir na zona de cooperação aprofundada vão poder contratar empregadas domésticas como em Macau. Por exemplo, o trabalho doméstico e seja qual for a nacionalidade das empregadas que eles contratam, desde que façam o pedido, o requerimento e depois de autorizado, vão poder continuar a contratar as mesmas empregadas, seja qual for a sua nacionalidade, como em Macau. E por isso vai ser um projeto apetrechado e com os equipamentos melhores e não vai ser inferior à qualidade de vida em Macau. Por isso, temos que ver que trata-se do resultado de um trabalho resulta do esforço desinteressado por parte dos nossos responsáveis da Sociedade de Renovação Urbana e, assim, em muitos aspectos, os projetos privados também não se comparam com esse projeto do novo bairro de Macau. E nós também temos que agradecer o esforço desenvolvido pela renovação urbana, porque a Sociedade de Renovação Urbana não utilizou nenhum tostão do horário público para o desenvolvimento desse projeto. Foi essa sociedade que adquiriu o terreno
construiu as escolas e construiu todos os equipamentos sociais. Tudo ficou a cargo da Sociedade de Renovação Urbana. Podem ver nas contas, nós não pagamos nenhum tostão à Sociedade de Renovação Urbana. Foi por isso, com base no funcionamento das regras do mercado, em que se baseou a sociedade para o desenvolvimento desse projeto. Por isso, não se trata de um projeto desenvolvido com o erário público, mas sim com os próprios recursos da Sociedade de Renovação Urbana. A palavra a senhora Angela Lão. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, a Delegação Desportiva de Macau alcançou excelentes resultados nos Jogos Estudantis, Juvenis e nos Jogos Asiáticos deste ano, o que testemunha o notável progresso dos atletas de Macau. Para promover o desenvolvimento do desporto de rendimento em Macau, foram implementados em 2014 o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite e o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite reformados. Os serviços competentes afirmaram que estava em curso um estudo sobre a optimização dos projetos referidos. Qual é o ponto de situação? É necessário construir uma plataforma promissora e de longo prazo para o desenvolvimento do desporto, aumentar os recursos afetados às modalidades esportivas, elevar o nível geral de competitividade dos atletas de Macau e atrair e captar mais pessoas dispostas a dedicar-se ao desporto a tempo inteiro. Como é que isto, então, vai ser feito? Vai ser definido um plano global de desenvolvimento desportivo a longo prazo para clarificar os objetivos e as orientações das modalidades esportivas e o desenvolvimento dessa indústria. Os atletas da elite concentram-se sempre no treino desportivo e levam uma vida consideravelmente simples, com menos contato com o mercado de trabalho. Assim sendo, alguns deles receiam que seja difícil lidar com a mudança de ambiente após a reforma, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento da vida profissional, porque estão especializados apenas no desporto. Como a indústria desportiva em Macau ainda não está desenvolvida, vêm-se então confrontados com um futuro incerto e com pressões financeiras e estão receosos quanto ao seu futuro após a reforma. No âmbito do projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite reformados, deve ser reforçado o apoio à transformação dos atletas locais após a reforma, para que se possam concentrar em formação de elites e ficar livres de preocupações quanto ao futuro após a reforma. Isto vai ser feito? Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, deputada Ankei. Primeiro, ao longo dos anos também temos diferentes garantias aos nossos atletas que beneficiaram mais ou menos 300 atletas. E para aqueles que não atingem as exigências do tal projeto de apoio, o governo já deram consideram o subsídio de formação a estes atletas para incentivar os atletas a concentrarem-se nos treinos, formações. E o rumo de aperfeiçoamento tendo em conta o desenvolvimento a nível mundial. O projeto de elite vai ser ampliado o âmbito de concessão de apoio e dando no sentido de captar mais jovens participarem desses treinos. Este é o tal projeto de formação. E para o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elites reformados, o governo tem sempre incentivado os atletas a formarem, estudarem para obterem os respectivos diplomas. Em 2014, lançou este projeto para aqueles atletas que já participam durante 4 anos. Neste momento são 7 atletas que aderiram ao projeto. E quanto ao apoio dado aos atletas formados, a maior parte deles possui o ensino universitário ou mestrado, mas alguns deles já suspenderam o seu estudo. Para além
deste mecanismo de apoio, o IID está, neste momento, a cooperar com outras organizações para ajudar os atletas a concluírem os seus estudos, o que para além de concentrar-se no desporto, ao mesmo tempo também terem outros conhecimentos que conseguem desenvolver, tem uma carreira profissional após a sua reforma. E também existem cursos de formação, também até de ação a nível internacional. E por isso, nesta área, o governo já organizou, já trabalhou para os diferentes tipos de atletas. Um tem a ver com os atuais cursos para os atletas e outros são trabalhos a serem desenvolvidos para os atletas formados. Deputado Pereira Coutinho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. Membros do Governo, Srs. Membros do Conselho Executivo, caros colegas. A Organização Mundial de Saúde escolheu o dia 10 de dezembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e em 2023 foi escolhido o tema Criando Esperança através da Ação, com o objetivo de aumentar a conscientização geral da sociedade sobre a prevenção do suicídio. Em Macau, as pessoas têm dificuldade em falar dos seus sintomas de ansiedade e depressão com pessoas estranhas porque ainda existe o estigma social de ter uma perturbação mental. Vários estudos internacionais indicam que o número de tentativas de suicídio é cerca de 25 vezes superior ao número de suicídios, uma questão que as autoridades competentes devem ter em atenção e valorizar, porque quem tentou fazê-lo tem mais probabilidade de se suicidar do que quem nunca tentou, como aconteceu com o caso da primeira tentativa de suicídio e imediato suicídio da jovem KOL que trabalhava na empresa Manner. De acordo com os dados oficiais, até setembro do corrente ano foram registrados 62 suicídios e somente no terceiro trimestre do corrente ano foram registrados 15 casos e as vítimas são cada vez mais jovens. As entidades oficiais afirmam que o suicídio tem a ver com fatores socioeconómicos, familiares, relações humanas, genéticos e biológicos. Não obstante, os esforços das entidades competentes para melhorar os serviços de atendimento, grande parte da sociedade entende ser ainda bastante demorado o tempo de espera para uma consulta médica de especialidade. Assim, pergunto a Vossa Excelência, que medidas concretas e eficazes poderão ser implementadas no futuro próximo para ajudar os que sofrem de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e problemas mentais, investindo-se mais em recursos humanos especializados e diminuindo o tempo de espera às consultas de psiquiatria, psicologia, psicoterapia nos centros de saúde e... Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado José Pereira Coutinho. Em relação ao suicídio, sim, são casos infelizes e o Governo sente triste em relação aos casos de suicídio. Tendo em conta os casos de suicídio, em 2022 registraram 80 casos, que incluem os residentes e não residentes. Residentes foram 71 casos. E sim, essa taxa é alta. Em 2021 foram 60 casos e 53 eram residentes. Em 2020 tivemos 76 casos, 65 foram residentes. E este ano, até setembro, tivemos 62 casos e 53 eram residentes de Macau. Sim, esses números são elevados e, de acordo com as estatísticas a nível mundial, em 100 mil pessoas, há 9 pessoas que tentam o seu suicídio. Média anual são 9 em 100 mil pessoas. E nós
estamos numa taxa um pouco superior. Em 2022, a nossa taxa é 10,5 e em 2021 é de 7,8 e a média mundial é 9 por ano. Nos Estados Unidos é 14,5 casos por cada 100 mil pessoas. Japão é 12,2. Canadá 10,45. França 9,65. Portugal 7,6. No interior da China 6,69. Portanto, volto a repetir, a taxa de Macau é elevada. No entanto, nesses países a população é maior. E esse número de 100 mil pessoas por 100 mil habitantes com 9 pessoas, se utilizarmos numa cidade é um pouco diferente, porque o stress das pessoas que vivem nas cidades são maiores. Se forem nas cidades, se esses números desses que eu referi, desses países, se forem só das cidades, eu creio que os números são muito mais elevados, porque de facto há muito stress nas cidades, as pessoas têm muito mais depressão. Mas se for feito esses cálculos através de um país inteiro, onde há zonas rurais e zonas mais citadinas, e por isso é um pouco diferente. Claro que nós temos que utilizar esses números, e será que Macau tem um valor muito elevado? Eu acho que sim. Mas comparando uma cidade com os outros países, já não é bem assim. Porque, na realidade, a situação numa cidade é diferente. Esta é a minha interpretação. Agora, o que é que podemos fazer para prevenir? Primeiro, é aumentar a ajuda familiar. Porque todos esses problemas de depressão são as famílias que vão detectar em primeiro lugar. Podemos ter muitos médicos, muitos trabalhadores, não podemos ter uma pessoa a 24 horas a saber caso a caso. E por isso apelo às famílias que detectem quanto antes essas situações. E nós, em Macau, temos muitos estudantes e depois há casos amorosos que sentem e depois cometem suicídio. E depois outros têm stress diário e também cometem suicídio. Sim, não podemos excluir esses casos, mas todo o nosso trabalho é importante, mas o mais importante são as famílias. O suicídio é num instante para o outro. Se no momento houver uma pessoa que cuida dele, que converse com essa pessoa, isso pode ajudar. Agora, em relação às consultas, sim, esta é uma responsabilidade do governo, ter uma especialidade na consulta. Nós temos médicos especialistas desta área. E quantos pacientes temos? Aqui não vale a pena identificar os números, mas nós temos 100. Nós temos 10 técnicos superiores da área da psicologia. Nós depois temos clínicos privados, 55. São esses os números. No total temos 102 profissionais desta área.
Agora, doentes, pacientes, nós não temos assim números exatos. As pessoas podem ter esta doença, mas não vai nos divulgar. Por isso, os nossos serviços vão fazer os nossos trabalhos, os médicos vão fazer esse trabalho. Se detectar um caso, vão logo divulgar, mas o mais importante, volto a frisar, que é a família. Há sempre, assim, indícios de suicídio. Há sempre indícios. E, por isso, a família tem que estar alerta. Não esperemos ter tantos casos de suicídios. Gostaria de baixar esta taxa. Senhor deputado Chester, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, após a pandemia, a taxa de desemprego dos residentes de Macau caiu do pico de 5,2%, registrado no terceiro trimestre de 2022 para 3,1% no terceiro trimestre de 2023. Esta diminuição parece refletir uma melhoria da situação de emprego de Macau, mas na realidade não é nada optimista. Segundo muitos cidadãos, a taxa de desemprego diminuiu, só que os trabalhadores são contratados a tempo parcial e não a tempo inteiro. A contratação de trabalhadores locais a tempo parcial não contribui para o desenvolvimento econômico e social, porque ganham muito menos do que a tempo inteiro e os trabalhadores não têm um rendimento estável. Mas já não vão ser distribuídos mais cartões de consumo no valor de 8.000 patacas, por isso os cidadãos dificilmente conseguem suportar os encargos, como a amortização do empréstimo de casa, não fazem despesas que contribuem para o desenvolvimento econômico e social e também não conseguem oferecer uma boa qualidade de vida aos seus filhos e idosos. Seus estudantes universitários, depois de concluírem os cursos, só conseguem encontrar um trabalho parcial. Isto vai prejudicar a formação que receberem e prejudicar os futuros quadros qualificados. De acordo com os dados estatísticos, o número de trabalhadores não residentes atingiu os 172 mil no terceiro trimestre de 2023. Os postos de trabalho são limitados. O governo deve dar prioridade aos trabalhadores locais no acesso ao emprego e não se deve considerar a contratação de trabalhadores a tempo parcial. Tendo em conta todas essas situações, então vai ponderar criar um grupo especializado para se inteirar da substituição da contratação a tempo inteiro por tempo parcial de um grande número de trabalhadores das 6 concessionárias do jogo. Há que exigir às concessionárias que contratem estes trabalhadores a tempo inteiro e não a tempo parcial. Vai fazê-lo, mas com vista a levar a qualidade de vida da população, resolver as necessidades primárias da família, vai distribuir mais uma vez os cartões de consumo. A palavra, Sr. Chefe do Executivo. Muito obrigado pela sua pergunta, deputados deste Taiwan. É preciso criar um grupo de especializado? Acho que não, porque temos o Conselho de Inspeção do Jogo, que tem as competências e está a par da contratação do pessoal nestas 6 concessionárias. Então, peço ao Sr. Secretário-Lei para acompanhar os casos que acabou de referir. Portanto, através desta investigação, podemos saber que há falta de trabalhadores nestas concessionárias. Acho que não vão só recorrer a trabalhadores a part-time. Não podemos ouvir só a opinião de algumas pessoas e generalizar, dizer que é um problema transversal da sociedade. São casos esporádicos. Por isso, acho que a direção da ICJ vai acompanhar estes casos para ver se verifica mesmo esta situação e se os trabalhadores a tempo parcial quiserem, então ou se as concessionárias que estão a impedir esta contratação a tempo inteiro destes trabalhadores. Mas há outras medidas para apoiar o emprego dos jovens, a questão esta já respondi. Se tiver estes dados, faça favor de entregar esta lista ao Sr. Secretário Lei Weinon para dar acompanhamento. Acho que eu tenho a certeza de dizer, durante este ano, conseguimos resolver o emprego dos jovens se
não forem muito exigentes quando a profissão ao posto de trabalho. Se tiver esta lista, faça a favor de me entregar e eu vou reencaminhá-la ao Sr. Secretário. Deputado Chanigala, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, as ações governativas na área de saúde incidem em 3 vertentes: seguir o programa Ação China Saudável para construir uma Macau saudável, prestar atenção à saúde da população, melhorando os cuidados de saúde e implementar a estratégia 1+4 para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia, promovendo a medicina tradicional chinesa, a saúde mais turismo e a macro-saúde. A medicina tradicional chinesa tem uma longa história em Macau. É pérola da tradição médica multimilenar da China e é bem aceita pela população devido às suas vantagens. Macau está a acelerar a sua transformação num centro mundial de turismo e lazer, com a atratividade turística cada vez mais forte e a retoma significativa do número de visitantes. No entanto, a saúde mais turismo ainda não está amadurecida e o seu desenvolvimento passa pela garantia da qualidade dos serviços médicos e da manutenção de saúde, instalações e padrões avançados de nível internacional, cuidados clínicos minuciosos e preços competitivos em relação às regiões vizinhas. Neste momento, os países e regiões vizinhas já nos retiraram grande parte do mercado. Então, Sr. Chefe Executivo, como é que, ao nível das diretrizes e políticas, vai incentivar o sector da saúde a investir na saúde mais turismo? Obrigado. A palavra ao Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente e deputado Chanigala, por a sua questão. Turismo mais saúde não é uma novidade. Como disse, em Tailândia e Singapura também já estão a desenvolver esse segmento do mercado e também já temos enviado equipas para aprenderem com esses países. E será que por causa de eles já fazerem bem esse trabalho e nós não temos que fazer? Há 2 ou 3 anos e não me atrevia a dizer assim, porque nós temos necessidade de uma boa equipa médica e de equipamentos para podermos concretizar esse rumo de desenvolvimento. Porque para isso nós temos que dar uma razão, um motivo para as pessoas virem a Macau. E é necessário haver esses todos os equipamentos necessários. E nas nossas visitas a esses países que referi há pouco, nós também ficamos a saber que as condições são de fato muito boas, mas eu posso dizer francamente que o que nós vamos ter no Hospital das Ilhas, em parceria com o Hospital de Pequim e União, as nossas condições vão ser muito melhores do que esses países. O Hospital de Pequim é uma instituição conceituada e também nós vamos dispor dos melhores e mais modernizados equipamentos médicos no futuro. E a seguir, nós temos um grande mercado, que é da Grande Bahia, e ainda, em termos de produtos farmacêuticos e medicamentos, ainda vamos ter essa mais-valia que vamos dispor. E assim, tudo em conjunto, nós podemos ter essa vantagem em relação aos outros países. E quanto aos medicamentos, eu posso dizer que a qualidade dos medicamentos que nós oferecemos é o melhor em toda a Ásia. São medicamentos para todo tipo de doenças e, em termos de aprovação para a sua utilização, assim que
as indústrias farmacêuticas têm os seus medicamentos produzidos e depois de terem sido apreciados por nós, podem ser aplicados em Macau. E temos essa facilidade em termos de autorização. E podem ver porque é que nas outras localidades há pessoas que vão lá para obter o tratamento, muitas vezes já relacionado com os aparelhos e medicamentos que podem lá encontrar, como é o caso da ilha de Hainan. Também oferecem essas condições muito boas. Por exemplo, o aparelho para os problemas da audição e é desses aparelhos que podemos encontrar de muito boa qualidade no tratamento de pessoas com dificuldades auditivas. E, assim, tudo em conjunto, equipamentos, depois condições e pessoal médico, tudo. Agora, o que nós vamos ter no futuro, nós podemos, sim, avançar com esse projeto de turismo mais saúde. E, assim, nós podemos providenciar medicamentos para doenças coronárias de diferentes tipos. Há uma série de documentos que não se encontram em Hong Kong, em Taiwan e nem no interior da China, mas em Macau nós podemos providenciar esses medicamentos. Como o senhor deputado também é um médico especialista, também deve conhecer as dificuldades que nós temos e também quais são as vantagens que nós temos. E depois da nossa avaliação, nós concluímos que temos, de fato, a capacidade para avançar com esse rumo de desenvolvimento de turismo mais saúde. Já temos um hospital construído e não vejo razão para nós não prosseguirmos nesse sentido. O hospital foi decidido há anos e foi no governo anterior, mas agora, quando assumi as funções, então também fui dar um novo impulso e para a sua concretização. E assim, com essas instalações que nós temos, nós vamos dispor das condições necessárias. O necessário agora é ver como é que nós vamos gerir as instalações que nós temos e as condições que nós temos e, assim, com base nesses estudos que nós vamos realizar, é um projeto que não deixa de ser viável. Assim como disse, não é pelo fato de outros países já terem esses serviços médicos e terem esse segmento do mercado já desenvolvido que nós não vamos agora também avançar nesse rumo. Também temos que aprender com os outros também. Nós aprendemos com os outros e os outros países também recebem de bom grado, nossos serviços de aprendizagem. Senhor deputado Lamilton, obrigado, Senhor Presidente. Os novos contratos de concessão para a exploração dos jogos entraram em vigor neste ano, estipulando que as concessionárias devem apresentar ao Governo, em março do primeiro ano, a proposta de execução do projeto de investimento concreto do mesmo ano e, posteriormente, no final de setembro de cada ano, o projeto de investimento para o ano seguinte. Mas faltam menos de 2 meses para a concretização do projeto e ainda não foi divulgado nenhum projeto das 6 concessionárias do jogo, portanto, as PMEs e os interessados em participar na cooperação dificilmente conseguem articular-se com o desenvolvimento ou participação nesses projetos. Em julho deste ano, o governo criou um mecanismo de transferência de projetos culturais e desportivos, mas como a sociedade não tem qualquer conhecimento sobre os projetos,
para este ano, é difícil apresentar projetos específicos. Assim, não admira que só tenha recebido os dígitos de pedidos no primeiro mês. Veja-se o exemplo da zona pedonal da Rua da Felicidade, que entrou em funcionamento a título experimental, mas até ao momento ainda não se sabe se vai ser implementada, se é em dias festivos ou regularmente. Após a sua entrada em funcionamento, as concessionárias do jogo, para além de decorarem as ruas e de as iluminarem mais e de organizarem de vez em quando atividades simples nos dias festivos, não dispõem de planos completos de reabilitação. E os lojistas dificilmente conseguem colaborar. O triplo do fluxo de pessoas que se registrou até a data não ajudou muito aos negócios de lojistas, pois as medidas de trânsito para a tomada de largada passageira não foram aperfeiçoadas, afetando mesmo a vontade de visita dos clientes existentes. A revitalização das outras zonas da cidade ainda não é consensual e as PMEs não conseguem preparar-se atempadamente para encontrar oportunidades de negócio. O investimento de um jogo do setor jogo após a pandemia é uma fonte vital para a recuperação econômica. Senhor Chefe Executivo, o Governo deve divulgar quanto antes os projetos anuais de investimento das 6 concessionárias do jogo, bem como criar um mecanismo de participação de concurso público aberto e transparente. Vai fazer isto? Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Lamento, pela questão colocada. Um bocado, o deputado Choi Sai-peng já colocou uma questão semelhante e eu já respondi E ontem também no relatório também falei daquelas 6 zonas, sobre aqueles projetos. Também ontem na conferência de imprensa também referi, mesmo naquelas 6 zonas, os fatores não jogo, não é só apenas só no primeiro já consegue obter sucesso. Demos um prazo de 10 anos para esta tarefa. Estamos só no primeiro ano, desde o dia 31 de dezembro e até a partir de 1 de janeiro para os tais espetáculos, atividades festivos. Eles já têm muito para fazer. A sociedade sabe disso ou não. De repente, Blackpink chega a Macau. Então, outros cantores de Hong Kong, de repente, chegam a Macau. Acho que Tencent também vão um concerto ao ar livre. Porque estamos a experimentar para qual o caminho que é mais adequado para Macau. E temos de testar só no primeiro ano já vamos conseguir obter sucesso. Acho que ninguém consegue só no primeiro ano consegue obter tudo, conseguir tudo. Temos que ter em conta a realidade. Porque mesmo uma coisa muito simples, também temos de testar, ou examinar, ter teste, só vários depois, abrir experiências, que vamos obter sucesso. Temos de ter uma atitude para testar. Acho que não é assim tão fácil. Temos de saber as dificuldades das empresas. Por que é que tem de dar aquela promessa? Porque eles que sabem ter negócio, também tem de haver uma coordenada, um complexo assim de uma grande envergadura. Acho que em Macau poucas empresas conseguem fazer isso. Porque eles têm já os seus clientes nas mãos. Também vários proprietários das lojas sabem quais são os interesses das pessoas. Não vai vender produtos de luxo para os comerciantes de Macau. Desde que tenham uma grande loja comercial, então todas as lojas vendem o mesmo produto. Se não percebe os motivos porque não sai daquela área comercial, não é o negociante. Se fazer negócios com pessoas do Japão,
só dizem no 4 anos que vai chegar ao equilíbrio, no 5º ano que vai obter lucros, não só no 2º ano já vai conseguir obter um sucesso. Para uma grande empresa, tem o teu próprio sistema. E primeiro, não obtiveram recursos do governo e deram aquelas promessas. O seu pessoal que não precisa qualquer apoio financeiro do governo, daqueles fatores não jogo para assegurar estas tarefas. Porque eu também não posso divulgar isto, porque nem as empresas deram os tais projetos. Porque no momento do dia 8 de janeiro, após a liberação das fronteiras, já pedi para terem mais concertos, exposições, muitas atividades, festivos. Só assim é que vamos ter turistas para chegarem a Macau, porque temos estas atividades. Senão, por que estamos ocupando no primeiro lugar que os turistas da China optam a visitar Macau? Porque só temos 30 e tal quilômetros quadrados. Por que temos tantos turistas? É que temos vários fatores, a mistura de diferentes culturas. Se a Assembleia Legislativa, se precisar, eu posso pedir às empresas de jogo para fazer uma apresentação, mas só que eu mesmo que falaram junto da imprensa, só deram depois de dar um passo que vão para o próximo passo, porque nunca tenham experiência disto. Empresas não, nem o governo tem esta experiência. Por que não podemos dar mais tempo, 1 ou 2 ou 3 anos, para ver qual é o melhor caminho? As visitas marítimas também vão realizar-se ainda este ano. Cada projeto também vai ser realizado para os desportos recreativos também. O macro saúde, os concertos também. Sim, fizemos nos nossos trabalhos de fiscalização com rigor. Temos vários secretários para fiscalizarem. Mas se diz, neste momento, com muitos resultados ou não, tal como na Rua da Felicidade, acho que os investidores também têm de verificar ou avaliar. Depois que vai ver se vai criar bares ou vender outros tipos de produtos, porque não é assim bem o prazer para decidir o que se deve fazer. Em primeiro lugar, tem que saber quais são os turistas, o que os turistas precisam, ou é necessário criar um restaurante, um bar ou como. E também não devemos fazer isto, porque isto, tendo em conta a sua análise econômica, depois é que vai investir. Sim, também disse que houve um triplo do fluxo de pessoas, mas por que não houve um grande sucesso? Também depende do que as lojas vendem. Porque para fazer negócio não é assim tão fácil falar na Assembleia Legislativa, não é tudo, não é preto e branco. Também tem de ter em conta o que os turistas precisam. E isto que é um negócio, porque de repente abre uma loja, acho que isso não consegue ter lucro. Tem de, em primeiro lugar, fazer estudos.
porque temos agora temos tempo para as empresas testarem. Sim, enquanto o governo nem pode ficar de braços cruzados, nada se faz. Mas só que isso não é o nosso estilo. Temos de primeiro testar, temos de ver quais são as oportunidades. Sim, podemos, nada se faz. Acho que também não pode me criticar, porque Macau, mas isto é que nós, é a nossa postura, mas depois de ter assumido o cargo, temos de fazer tudo. E isto é a minha opinião. Eu peço para terem mais paciência. As 6 empresas já trabalharam muito, mas o essencial é conseguir encontrar um caminho certo para apoiar as PME. Senhor deputado Wong Hin-fei, obrigado, Senhor Presidente. Senhor Chefe Executivo, quanto à cooperação jurídica interregional, na SLAC para 2023, o Governo refere que vai promover o desenvolvimento integrado dos serviços jurídicos na Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, criando e aperfeiçoando os mecanismos diversificados da resolução de conflitos, tais como a arbitragem e mediação. De facto, através do mecanismo de reunião conjunta dos departamentos jurídicos da Grande Baía, o Governo promoveu com sucesso a criação da plataforma de mediação da Grande Baía e reforçou a coordenação da cooperação e intercâmbio entre as instituições de arbitragem de Guangdong, Hong Kong e Macau. Além disso, o secretário para a Administração e Justiça assinou com o Ministério da Justiça a acta de reunião sobre como aprofundar ainda mais a formação de quadros qualificados e a cooperação nos serviços jurídicos, reforçando a promoção da ligação entre as regras dos serviços jurídicos das duas regiões com resultados frutíferos. Desde lá para 2023, o Governo refere ainda que, em cumprimento das exigências consagradas no Projeto Geral da Construção da Zona de Cooperação Aprofundada, em Hanshin, irá estudar ativamente a articulação das regras e dos mecanismos entre as duas partes, impulsionar a construção do ordenamento jurídico na Zona de Cooperação Aprofundada. O final de 2024 é a meta para a primeira fase dos Objetivos de Desenvolvimento do referido Projeto Geral, incluindo a articulação ordenada dos serviços públicos e do sistema de segurança social com Macau. Qual é, então, o ponto de situação de investigação sobre a referida articulação das regras e dos mecanismos entre Hanshin e Macau? Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço a questão dado ao informe. Nós já temos um rumo para a reforma e inovação das normas. Temos cerca de 68 projetos com vista a resolver os mecanismos que afetam o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. Esses são os nossos trabalhos que estamos a fazer constantemente. Em setembro de 2023, na conta única, já temos então uma marcação para tratamento de formalidades na zona de cooperação aprofundada. Isto já está feito. E na zona de cooperação aprofundada também temos quiosques automáticos para que os residentes possam utilizar. Em setembro passado, também temos um quiosque para o tratamento de questões relacionadas com o imposto. Também se pode tratar na zona de cooperação aprofundada dos documentos de viagens, e por isso estamos a reforçar todo esse trabalho e de interligação na zona de cooperação aprofundada. Claro que ainda temos muito trabalho a fazer e que não podemos fazer de um dia para o outro, mas nós vamos continuar a fazer a par e passo os trabalhos e depois, se tivermos outras políticas, claro que vamos então fazer essa ligação com Hanshin, porque vamos no futuro reforçar ainda mais esta interligação, porque todos já sabem como estão a ser feitas as coisas e
vamos continuar a fazer todo esse trabalho. Obrigado pela sua questão. 31 deputados já apresentaram as suas questões. O senhor chefe executivo já acabou de responder a todos os deputados. Em nome da Assembleia, agradeço a presença de todos os membros do governo. E no dia 20, então, vamos começar com as reuniões de debate das ações governativas, das linhas de ações governativas. Obrigado a todos.